acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E gente, muito boa tarde pra você. Hoje tem Cruzeiro e Internacional, jogo 7h30 da noite no Mineirão, jogo adiado da quinta rodada. O Seabra vai ter alguns desfalques, mas vai ter a volta do Matheus Pereira. Giovana Pires tá no palco do jogo de hoje à noite. Boa noite, Giovana. Muito boa tarde, viu, Paulucci? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Cruzeiro chega para essa partida naquela situação, né? Não vence no Brasileiro desde o fim do mês passado, 4 jogos. Então, até por isso, o técnico Fernando Seabra chega um pouco pressionado para essa partida. A diretoria ainda confia, segue confiando no trabalho do treinador, mas entende também a necessidade dos resultados. Sobre o time, o técnico Seabra não vai ter o William e também não vai ter o Lucas Romero, os dois cumprem suspensão nessa rodada, e aí desfalque também no departamento médico. Lautaro Dias e o jogador o Álvaro Barreal ficam de fora desse confronto, estão com problemas musculares e desgaste muscular. Então, por conta disso, o provável Cruzeiro tem Cássio no gol, sem o William na lateral, Zé Ivaldo ou Everton vão aparecer, o João Marcelo e Vidalba, dupla de zaga, com o Marlon pelo lado esquerdo. Meio campo, Wallace, Japa ou Ramiro, Matheus Henrique, Matheus Pereira, com a dupla de ataque formada por Arthur Gomes e Dineno. Valeu, Giovana. Boa tarde, boa noite. Eu já tô com a cabeça de noite com esses jogaços. Olha o tamanho do desfalque do Matheus Pereira dos últimos jogos. Com ele, nesse Campeonato Brasileiro, foram 21 jogos e 31 gols. Sendo que desses 31, 10 com participações diretas desse cara. Agora, sem ele, foram só 2 jogos, mais 78 minutinhos de quando ele saiu, foi substituído e só um golzinho. Isso pra você ter uma ideia de como esse cara é importante. E ele vai jogar hoje à noite Cruzeiro Internacional, um jogo de grandes equipes tradicionais com uma rivalidade antiga. Vai gravando porque depois vai esquecer tudo a gente. Duas lendas da história do Cruzeiro, Piazza e Nelinho. Personagens que participaram de uma rivalidade histórica do futebol brasileiro. Cruzeiro e Internacional era isso, você ia ver gols. Em meados da década de 70, Cruzeiro e Internacional eram as grandes forças do país. Em 1975, os dois clubes disputaram a final do Brasileirão em jogo único. A partida foi em Porto Alegre, porque o Inter tinha a melhor campanha na competição. Eu só tenho uma história para contar disso aqui. Uma falta que não aconteceu, que Piazza chegou por trás do Valdomiro e nem encostou nele, ele se jogou. O árbitro era Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Seu Bosquilha, não foi falta, ele se jogou, ele simulou. Mas a falta estava marcada. Um zagueiro se tornaria o carrasco do Cruzeiro. Bola na área, Figueroa! O chileno Elias Figueroa marcou o que ficaria conhecido como gol iluminado, por causa da luz do sol que refletiu sobre o jogador quando cabeceou a bola. A gente na rua depois tinham alguns garotinhos ou filhos doentes e me pediam que tocara ele para melhorar, porque achavam que isso era um milagre, o iluminado aquele, né? Aquela luz. Depois do gol, Piazza disse que o árbitro o chamou. Ele disse assim, o capitão, capitão, se não foi, você me desculpa que eu fui traído no lance. O Cruzeiro pressionou. Criou mais chances que o adversário. Nelinho toma bastante distância. Olha ele na bola. Manga! Nós perdemos gols, o Manga fechou o gol. O Internacional venceu a final por 1-0. Campeão do Brasil! Mas aí nós demos troco para eles na Libertadores. Apenas 3 meses depois, Cruzeiro e Internacional se enfrentaram no Mineirão pela fase de grupos da Libertadores. Eu lembro que depois da Libertadores, Cruzeiro ganhou de nós 5, me parece que 5-4. Isso mesmo, um jogo de 9 gols. Tava 4-4, quando o Nelinho, de pênalti, fez o gol da vitória cruzeirense. Para quem esteve no Mineirão, foi um jogo realmente maravilhoso. Foi o primeiro jogo do Cruzeiro na Libertadores de 76. Começava ali a arrancada para o primeiro título continental do clube. Era uma máquina de fazer gol. Realmente, com o ataque que tinha, defender era preocupação relativamente pouca.
Quase 5 décadas depois, Cruzeiro e Internacional continua sendo um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Nessa semana, com a rivalidade mais aflorada por conta de duelos pelo Brasileirão. No domingo, o time gaúcho venceu em Porto Alegre por 1-0. Hoje, eles voltam a se enfrentar aqui no Mineirão. Em jogo que teve que ser remarcado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro vai tentar acabar com uma sequência de 4 jogos sem vencer pela competição. Os ídolos do passado esperam que Cruzeiro e Inter façam hoje um jogo digno da tradição do confronto. Com o Cruzeiro Internacional em campo, não tem placar em branco. Afinal, foi graças à força desse clássico que conseguimos promover o reencontro dessas duas lendas. Nada, hein, Piada? Tá combinando tudo, hein? Você vê só, olha, imagina só, você vê. Tá louco. Até a cueca A cueca azul. Ele não tem cueca preta. Ele veio pra puxar o saco do Cruzeiro, não é? Veio de azul. A cueca não mostra não, Piazza, pelo amor de Deus. Ó, já tem Brasileirão feminino na tela da Globo, quartas de final Palmeiras e Cruzeiro, jogo da volta. Na ida, o Cruzeiro perdeu por 2-1 no Independência e o Cruzeiro não vai ter a Bianca Brasil, que segue de fora, se recuperando de uma lesão na panturrilha.